Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Atos 8. Atos dos Apóstolos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Quem diz amém? Amém. Poder sentar, irmãos, com esta liberdade que o pastor nos concede. Aproveitando esta semana missionária, o Espírito Santo nos direciona nesse texto para meditarmos um pouco sobre o lindo ministério, o lindo caminho de serviço que Deus confiou a Filipe. Esse não é o único Filipe da Bíblia, conhecido como Filipe evangelista. Um homem que começou como diácono, e nós encontramos a primeira menção dele, capítulo 6, deste mesmo livro, quando a igreja vivendo um crescimento exorbitante e a tarefa se acumulando, faltava pessoas para dar conta do serviço, e os 12 apóstolos se reuniram para, em oração, escolher diáconos que iriam servir a igreja. No versículo de número 3 é dito que, como pré-requisito para este diaconato, aqueles 7 homens deveriam ter boa reputação, bom testemunho, e também ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eram muitas pessoas para serem alimentadas nas mesas, e os apóstolos não podiam cessar a tarefa do ensino da palavra. Essa tarefa que os diáconos iam fazer não era uma tarefa inferior. E há 2 provas para isto. Que a tarefa que eles iam desenvolver exigia que eles fossem cheios do Espírito Santo de sabedoria. E a segunda prova da importância é que os próprios apóstolos dizem que eles seriam constituídos sobre este importante negócio. E deste grupo, queridos irmãos, se destacaram 2 homens. A lista de nome deles aparece no verso 5. O primeiro é Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Observe que Lucas destaca Estevão na descrição. E depois o segundo nome que aparece na lista é justamente o de Filipe. E depois mais 5 outros irmãos. Filipe vai se destacar, assim como Estevão. Porém, Estevão vai ser morto pelos religiosos judeus, se tornando o primeiro mártir da igreja. E Filipe vai continuar o seu ministério, não só exercendo o serviço das mesas, mas se tornando um grande pregador. E sendo um instrumento de Deus para cumprimento do que Jesus tinha dito no capítulo 1 e no versículo 8 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. No entanto, os cristãos que vinham do judaísmo tinham um senso nacionalista muito grande, se orgulhavam de sua origem judaica, e muitos deles não queriam sair de Jerusalém, que era uma zona de conforto. Só que Jesus tinha dito, vai ser tanto poder que vocês vão ser testemunhas. E no original ali a palavra é mártir. Se preciso for, como as irmãs cantaram aqui, vocês vão entregar a própria vida e não vão negar a minha palavra. E o evangelho vai se disseminar, vai se espalhar, extrapolando barreiras geográficas, barreiras étnicas. E uma dessas barreiras era a barreira que separava o judeu do samaritano. Muitos daqueles cristãos, por causa do seu nacionalismo judaico, não queriam colocar o pé em Samaria. Não queriam levar o evangelho para os gentios, aquelas pessoas que não vêm de descendência judaica.
Só que a unção de Deus, quando foi derramada, o poder do Espírito Santo, fez com que este senso nacionalista fosse dissolvido. E eles, até mesmo em desencontro à sua própria vontade, cumpriram a vontade do Senhor de levar a palavra aos estrangeiros. E o precursor desta tarefa foi Filipe. Filipe começa a pregar em Samaria, irmãos, sozinho inicialmente. E aquele homem é tão cheio de Deus, que todo culto que ele pregava, multidões aceitavam ao Senhor Jesus. Não precisava nem fazer escala de culto, porque não tinha outra pessoa para escalar, porque ninguém queria ir. Era ele e ele mesmo. No culto de oração, na doutrina, no ponto de pregação, no relâmpago, na consagração, na vigília, na cruzada. Ele ia pregando, cheio de Deus. Deus usava ele com muitos milagres, muitos sinais. Com certeza muita gente era curada. Com certeza cegos viam, paralíticos andavam, leprosos continuavam sendo curados, porque o Senhor Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem. Esse homem prega tanto em Samaria, louvado seja Deus, que no capítulo 8, o doutor Lucas começa a registrar o crescimento do evangelho naquela região. No verso número 5 diz que Filipe desceu a Samaria para pregar a Cristo. A multidão era alcançada, não era com teologia coaching, não era com mensagem de autoajuda, não era com teologia triunfalista, com mensagem de prosperidade, mas com o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. As cadeias, as algemas, os grilhões eram quebrados, as escamas dos olhos espirituais eram arrancadas, a surdez espiritual era extirpada, o Espírito Santo ia tomando conta dos corações e não tinha nem professor para dar aula no discipulado. Filipe pregava, Filipe discipulava, dava aula na EBD e a igreja crescendo. Os apóstolos receberam notícia daquele crescimento e mandaram uma comitiva, 2 apóstolos, para ver o que estava acontecendo. Esses 2 apóstolos, o versículo 14 diz que eram Pedro e João. Quando Pedro e João chegam lá, no culto, eles ficam maravilhados, porque era um culto muito pentecostal. Era um culto fervoroso, havia reverência, havia temor de Deus. A centralidade da palavra, a palavra era cristocêntrica. Eles ficaram tão maravilhados, irmãos, com aquele culto, puderam comprovar com os seus olhos o que estava acontecendo ali. E Deus não trabalha com coincidência, nem com ironia do destino, não. É Deus quem rege as situações e oportunidades. E eu acho muito interessante o que Deus fez, principalmente com João. Porque lá em Lucas 9... quando Jesus pediu que os discípulos fossem lá procurar uma pousada para ele descansar, e aquele território era um território samaritano, os samaritanos, quando perceberam que os discípulos tinham jeito de quem ia para Jerusalém, isso fala do testemunho deles, que eles não falaram de onde eram, mas o comportamento, o jeito de se vestir, de falar, denotava quem eles eram, negaram guarida, abrigo ao Senhor Jesus e à sua comitiva. E Tiago e João, que Jesus apelidou de filhos do trovão, ficaram tão arretados, me permita a expressão, tão chateados, que João, o apóstolo do amor, que lá na frente chama todo mundo de filhinhos, amados, diz assim: Jesus, tu quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar essas criaturas tudinho, igual Elias fez? Esse mesmo João que pediu para Jesus derramar fogo para destruir o samaritano, foi quem no final do culto, Pedro disse: vamos orar aqui, irmão, para batizar com o Espírito Santo. Vem cá, João, tu que vai fazer essa oração. O João que orou para descer fogo do céu para matar, agora estava orando: desce, Senhor, o fogo pentecostal e enche os meus irmãos do teu poder. Deus é Deus de transformação.
E amanhã Ele pode botar você para fazer coisa que você nem imagina. Aquela pessoa complicada, amanhã tu vai estar indo com ela para o círculo de oração. Aquele problemático vai estar indo contigo para a vigília, vai profetizar para tu, vai carregar o som para o relâmpago. Glória a Deus. Se alegraram, impuseram as mãos, poder de Deus caiu. A secretária não conseguiu nem anotar no relatório quantos batizados foram. Simão, mágico, vendo aquilo, pegou, abriu a carteira e disse para os apóstolos: quanto é? Diga aí para eu passar um pix, que eu quero também esse poder. Pedro, que era colérico, não pensava muito antes de falar, olhou para ele no verso 20 e disse: o teu dinheiro seja para a perdição. Está pensando que as coisas de Deus é assim, é? Que é só fazer um pix, uma transferência, ler um QR Code? Isso aqui é mistério, é graça, é poder, é glória de Deus. Tem que ter arrependimento. Não é só estender o braço, não é só tremer o corpo, não é só levantar a mão, não. Há uma necessidade espiritual de arrependimento, de mudança, de fé, quebrantamento. Tem que vir para o altar, tem que abandonar o pecado. Eu vou orar para Deus descer sobre ti o juízo. Aí ele: não, deixa eu mudar o pedido de oração, não ore por isso não. Ore para Deus não levar em conta nada disso que você falou. E esse homem vai possivelmente se arrepender, não sabemos, mas possivelmente vai. No verso de número 25 é lindo. Tendo, pois, eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E Pedro e João agora também, junto com a igreja, começam a pregar em território de gentio, em território de samaritano, anunciando o evangelho. Então Deus começa agora a abrir as portas e fazer com que a igreja comece a andar, sair da zona de conforto para ir pregando a palavra. Filipe com certeza ficou muito feliz com tudo isso. E no verso de número 26, era para ser mais um dia de trabalho na obra do Senhor. O anjo do Senhor, um anjo, aparece para Filipe, dá para ele uma localização, trazendo, contemporaneizando. Levanta-te e vai para a banda do sul, vai lá para Gaza, está aí a localização de onde tem que ir. Levanta e vai. Verso 26, levanta e vai. Verso 27, levantou-se e foi. Simples, Deus está mandando, obedeça, faça. Se Filipe fosse esses crentes de hoje em dia, mas como é que vai ser? Dá quantos quilômetros? Você está dizendo que lá está deserto, eu vou fazer o que lá? Ah, tem tanta gente aqui para cuidar? Não tem ninguém, eu só não mando ninguém para me ajudar. Eu ainda vou me ausentar para ir para um deserto. Quem vai entender o trabalhar de Deus? Quem compreende a mente do Senhor? Deus não precisa que a gente dê relatório a Ele de como está o trabalho. Ele conhece o trabalho e os trabalhadores. E quando Ele quer alterar a rota, quando Ele quer tirar daqui para mandar para lá, tirar de lá para mandar para aqui, botar em cima, botar embaixo, botar na frente, botar atrás, mandar falar, mandar se calar, exaltar, humilhar, Ele faz. E nós devemos somente executar o seu querer. Quando Deus disser vá, vá e faça. Não questione, não pondere, não hesite, porque se houver hesitação não haverá êxito. Filipe se levanta e vai. E no verso número 27, Deus começa a revelar o que queria. Havia um homem numa carruagem. Este homem era da Etiópia, uma espécie de ministro da Receita, o tesoureiro principal do reino, um homem de elevada estatura política. Ele estava vindo de volta de Jerusalém para a sua terra. A Etiópia fica no sul do Egito, e esse caminho que passava por Gaza era a principal rota para as pessoas que iam para aquela região.
Esse homem viajou 1.200 quilômetros. Junto com uma caravana, de acordo com os historiadores, dava 30 dias de viagem. Hoje, de avião, 2 horas ele conseguia cruzar aquilo ali. Mas, nesta situação, 1 mês viajando. 1 mês indo e 1 mês voltando. E é nos dito que ele era um homem que foi adorar. Vê que coisa? Na sua nação, o nome de Deus ainda não era adorado. Então ele veio, viajou, pediu uma licença, aproveitou suas férias, não sabemos, e foi ao templo adorar. Só que ele era eunuco. Ele sofria de uma castração física. E a lei, tanto Levítico como Deuteronômio mostra que eunuco não podia entrar no templo para adorar e nem podia levar oferta. Isso era um contexto da lei mosaica. Se aquele homem fosse esses adoradores de hoje em dia, que qualquer coisa já deixa de adorar, né? Ele diria, eu não vou, porque eu não posso entrar. Mas mesmo com essas restrições da legislação judaica, ele viajou, cultuou do lado de fora, se alegrou na presença de Deus, e não levou como souvenir um chaveirinho de Jerusalém, comprou um pedacinho de alguma cópia da Escritura, e não veio na viagem de volta ouvindo Spotify, Deezer e assistindo seriados da Netflix. Veio no meio do caminho com um pergaminho aberto, lendo Isaías 53. Foi o passatempo da viagem. Glória a Deus. Aleluia! Vamos ver qual era o trecho que ele estava lendo. Isaías 53, versos 7 e 8. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele pensou que isso aqui podia ser qualquer pessoa, menos Jesus. Tanto que, mais na frente, quando o Filipe começa a conversar com ele, ele pergunta, quem é esse aqui? É o próprio profeta? Ou é alguma outra pessoa que ele está falando? Porque este homem estava acostumado a viver com pessoas de elevada estatura, de poder. E Jesus era esperado pelos judeus como Messias, como rei. Eles esperavam Jesus muito mais como leão da tribo de Judá do que como um cordeiro mudo. Vê como Deus faz, né, para se apresentar a ele. E Deus faz Filipe, pela unção do Espírito, pelo poder do Espírito, se aproximar da carruagem. Irmãos, é um mistério, porque a carruagem não estava num pátio estacionada não, ela estava em movimento. E Deus não disse para o evangelista, estou mandando aí uma carruagem te pegar, um motoqueiro, sei lá o quê, para tu ficar acompanhando a carruagem. Não, Deus disse, se levanta e vá. E no meio do caminho a carruagem chegou. Uma carruagem puxada por boi, anda numa velocidade maior do que um homem andando no expresso Canelinha. Mas quem tem a unção de Deus, tem uma capacidade sobrenatural. Quero lembrar os irmãos que não foi a primeira vez que Deus fez isso. Quando aquele círculo de oração apoteótico do Monte Carmelo acabou, em 18 do primeiro livro dos Reis, Elias nos dito que tinha acabado de sair do culto. Ele podia dizer, agora eu vou lanchar, agora eu vou descansar, agora eu vou tomar um banho. Mas nos dito que ele vai orar. Orar para Deus, porque ele tinha acabado de orar para Deus mandar fogo. Agora ele vai orar para Deus mandar o quê? Água, porque estava 3 anos e meio sem chover e sem ter orvalho. Ele bota a cabeça entre as pernas. Uma oração que fisicamente demonstrava muita humilhação. O seu moço, que era crente, mas não era espiritual, enquanto ele estava orando, de suba a montanha para ver se tem um sinal de chuva.
Gerou uma expectativa no menino, mas o menino não entendia os mistérios de Deus. Subia e descia, não estou vendo nada. Eu penso que aquele rapaz podia até dizer, acho que daqui a pouco eu vou dizer que estou vendo. Só para ver se alegra ele, agrada ele. Na última vez, sua meu filho, vai ter alguma coisa lá. O menino veio, mas já veio desmotivando o profeta. Olha, eu vi, mas não se anime. Porque o que eu vi, é mesmo que eu não tivesse visto, é tão pequeno. É do tamanho da mão de um homem a nuvem. Ele disse, se é, mande a mulher fechar as portas. Abra as tampas do tonel. Abra as cisternas. Que vai vir toró, vai vir toró. Por isso que crente é tido como doido, porque o homem anda no natural, mas o crente anda no sobrenatural. É outro nível, é outro nível. O negócio é tão lindo. Eu já volto para Filipe. É tão lindo que havia 2 palácios, como os presidentes hoje fazem, 2 residências do rei Acabe, a de verão e a de inverno. Elias manda um recado pelo moço, diga a Acabe que vá para casa, porque está vindo toró. E qual é a casa que Acabe vai? Para o palácio de Jezreel, palácio de inverno, mas era verão. Ele disse, vá para casa, porque vai chover muito. Acabe pegou a sua carruagem e saiu do Carmelo para Jezreel, 38 quilômetros, irmãos. É como ir de Abreu e Lima para o centro do Recife e voltar, só para ter ideia. 40 quilômetros. Entrou na carruagem o rei, um dos piores reis que a terra já teve, foi na carruagem, correndo para casa para o toró não pegar ele. Mas o autor do livro sagrado diz que a boa mão de Deus estava sobre Elias. Para o profeta não teve táxi, Uber, limusine, bicicleta, mototáxi. Ele foi no expresso Canelinha, só que Acabe estava sobre a carruagem, Elias estava sobre a mão de Deus. O autor sagrado diz que quando Acabe chegou na porta de Jezreel, Elias alcançou ele. Ei, varão, também cheguei aqui, viu? Quem tem a mão de Deus chega do outro lado. Alguém pensa que tu vai ficar para trás, mas a igreja está marchando, a igreja está avançando. Não tem dinheiro, a igreja avança. Não tem ouro, a igreja avança. Não tem ajuda, a igreja avança, porque a boa mão de Deus está sobre ela. Há uma graça, há uma providência. Ande, porque Deus vai fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue, para fazer o que Ele lhe determinou. Aleluia. Transporte não é preocupação para Deus. Ele dá ordem e as coisas acontecem. E com Filipe foi a mesma coisa. Filipe se pôs ao lado da carruagem e fez uma pergunta didática. Com todo respeito, não usou uma frase clichê, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Não precisou entregar uma literatura, porque o eunuco já estava com a literatura. Filipe faz uma pergunta didática: estáis entendendo o que leis? Para entrar no ponto de interesse do homem. E ele responde: como, se não tem quem me explique? Ele falou isso para o professor do discipulado da congregação de Samaria. O professor da EBD do Templo Central em Samaria, olha. Ele disse, eu vim justamente para isso. Sobe. Olha Deus dando a oportunidade. Entra no carro. Havia, irmãos, um segredo de Deus para com aquele eunuco. Alguém, principalmente esse grupo aí, que o pastor da igreja sempre, de maneira apologética, nos defende contra. Esse grupo que lê o texto bíblico de maneira isolada. Deus é machista, Deus é cruel. Como é que Deus proíbe uma pessoa de entrar no templo? Aquilo havia um sentido. Até porque muitos sacerdotes de religiões pagãs faziam aquele ato. Então Deus queria mostrar que para estar servindo a Ele devia haver uma pureza. Mas ao passo que lá na lei Deus disse: o eunuco não pode entrar no templo nem me adorar. Isaías profetizou, o profeta messiânico: vai chegar um tempo que os eunucos, Isaías 52, vão ser considerados filhos e filhas e vão adorar ao Senhor.
Isaías profetizou. Havia também um mistério de Deus com a África. Não é semana missionária? O evangelho começa ali na Palestina e segue para contextos mais próximos. Mas Deus na antiguidade já estava mirando a África. Salmo 68, 31, aquele salmista profetizou: a Etiópia vai levantar as suas mãos em adoração e vai vir correndo se entregar ao Senhor. Deus já tinha um mistério com a Etiópia. Essa profecia se confirma com o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 10. Quando ele disse: olha, vai chegar um tempo que as nações vão vir adorar o Senhor. Vai ter gente adorando a Deus dos lugares mais distantes. Até além da Etiópia vai vir alguém adorar. Este eunuco da rainha Candace estava sendo o cumprimento de uma profecia e ele nem sabia. Ele veio adorar em Jerusalém e estava voltando para casa. Ele veio como amigo do evangelho, mas ele ia voltar como missionário. Vê que coisa tremenda. E não teve tempo dele ser enviado para o campo. No culto ele foi enviado no meu caminho. Quando Filipe começa a pregar para ele Isaías 53, o coração daquele homem, irmão, vai se quebrantando. A alma daquele homem vai se refrigerando. Não sabemos quanto tempo durou aquela aula, mas neste caso não foi as 20 lições. Tinha que ser rápido, mas o conteúdo tinha que ser bem dado. E se Filipe não conhecesse Bíblia, quem ia ter que dar aula para ele era o eunuco. Porque tem crente que recorre à síndrome de Chicó. Quando lhe perguntam algo, não sei, só sei que foi assim. Outra síndrome pseudo-pentecostal: olha, com isso aí eu não me envolvo, isso é mistério. Mistério nada, o evangelho já foi revelado. Estude, aprenda para pregar. Para não pegar o microfone e contar um bocado de história e no final, para não ficar só nas minhas palavras. Se Filipe fosse desse, o eunuco tinha perdido a viagem. Mas deu aula de Bíblia. Mas não era um mero doutor, era um homem cheio do Espírito. Filipe juntou conhecimento e graça. E foi tanta graça, tanto conhecimento. Para os irmãos entenderem um pouco, depois que alguém faz o discipulado, a gente vai encaminhar essa pessoa para onde? Para o batismo. Só que ele estava voltando da igreja. Na Etiópia não tinha congregação, não tinha professor. Quem ia se batizar? Deus providenciou um batistério no deserto. Deserto não tem água. Mas no meio do caminho, o eunuco que viu a poça... Aleluia. Eu quero dizer para o meu pastor, para o ministério, para a igreja: neste deserto Deus está abrindo muitas poças d'água. E muita gente vai ser alcançada por Deus no meio do caminho. Porque Deus não precisa de condição humana para trabalhar. Ele vai trazer a existência. Alguém está dizendo: é deserto, é deserto, é deserto. Mas Deus está dizendo: mas tem água, mas tem água, mas tem água. O eunuco disse: eu estou vendo a água e eu já recebi a palavra. O que é que falta para eu ser batizado? Filipe disse: nada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o eunuco voltou como missionário, cheio de alegria. Chegou na Etiópia e se tornou o primeiro missionário. Irineu de Leão, um dos primeiros teólogos da igreja do século II, um grande estudioso de escritura, afirma, e com ele tantos outros estudiosos da palavra, que com certeza aquele homem foi o precursor do evangelho no continente africano. Deus não precisa de multidões para fazer o que Ele quer. Ele está querendo um homem, uma mulher, um menino, uma menina, uma criança, um idoso. Ele quer um. Pode ser você. Sobe nessa carruagem. Da súpria.
Dá ouvido à voz do Espírito e vai para onde Ele está te mandando. O lugar é deserto, mas lá tem milagre. Dá sobre a folga. E a tua volta vai ser diferente da tua ida, porque tu vai voltar com notícia. Teve milagre, teve salvação, teve renovo. Glória a Deus. Deus está levantando, querido pastor, querida igreja, Filipes nesta última hora. E a gente vai começar a receber muita notícia de gente grande se prostrando aos pés de Jesus e se tornando pregador da palavra, porque a igreja está vivendo a hora final. E a igreja que vai subir é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que expulsa demônio, é uma igreja que entra no deserto, prega o evangelho e volta para casa dizendo: teve milagre, teve providência, teve salvação. Aleluia! Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.